Jesus, não tem outro alimento. E a gente começa a se alimentar do pão, porque a adoração nos leva à presença dessa mesa posta espiritual. E nessa mesa você vai encontrar exatamente tudo que você precisa. Tudo que você precisa para se fortalecer a ponto de vencer qualquer adversidade. Porque buscar a Deus, normalmente a gente pensa, eu vou buscar e Ele vai resolver para mim. Só que quando eu busco, Ele me fortalece a ponto de eu conseguir vencer. Amém? Vocês entenderam isso? Na hora que eu busco a Deus, eu me fortaleço a um ponto onde eu consigo vencer qualquer dificuldade. Isso são só sinais. Sinais de resistência a gente vai ter durante toda a nossa jornada aqui na Terra. Por isso que quando Jesus nos estimula, nos convida a andar sobre as águas, Ele nos choca com uma realidade totalmente nova, uma realidade sobrenatural, onde a minha mente natural, ela não pode mais governar. Na hora que Pedro identificou, não se anda sobre a água. A água não tem atenção superficial para que eu possa andar. Se ele, na sua mente natural, configurou toda aquela situação, ele não consegue, trazendo para os dias de hoje, nós não conseguimos seguir a palavra. Por quê? Porque a nossa mente natural, ela muitas vezes é contrária à palavra de Deus. E é isso que a gente vai refletir hoje. Abra sua Bíblia em 2 de Coríntios, capítulo 10. Vencendo as resistências da nossa alma. Como nós podemos vencer essas resistências que estão instaladas dentro de nós? É pelo Espírito, somente pelo Espírito. 2 de Coríntios, capítulo 10, a partir do versículo 3, diz assim: pois embora andando na carne, não militamos segundo a carne. As armas da nossa milícia não são carnais, mas sim poderosas em Deus, para destruir fortalezas. Derrubamos raciocínios e toda altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus, e levamos cativo todo pensamento à obediência de Cristo, e estaremos prontos para punir toda desobediência quando for cumprida a vossa obediência. Amém? A palavra fala: embora andando na carne, não lutamos segundo a carne. Todos nós somos humanos e estamos nessa condição onde passamos por lutas e adversidades e circunstâncias daqui dessa terra. Mas mesmo sendo naturais, nós não lutamos com as armas naturais. Nós precisamos entender que existem armas poderosas em Deus, que são essas armas que vão vencer as coisas espirituais e tudo. Amém? A palavra diz assim: derrubamos raciocínios, poderosas em Deus para destruir fortalezas. Talvez a versão de vocês esteja diferente, sofismas, em
enganamos. Sofismas são raciocínios e argumentos que têm a intenção de enganar. E pode ter certeza, amados, nós estamos no mundo rodeados de sofismas. São raciocínios, são argumentos que conduzem ao engano, que induzem, que têm a intenção de trazer aquela mentira como uma verdade. Isso são sofismas. Por isso que a palavra diz que nós, como, mesmo sendo naturais, mesmo estando na carne, nós não lutamos segundo a carne, mas temos armas poderosas em Deus para destruir essas fortalezas. E nós precisamos entender que essas fortalezas, elas são instaladas na nossa alma. Na alma do homem são instaladas desculpas. Diga assim: desculpas são sofismas. Quando nós recebemos uma palavra de Deus, e Deus fala, amém? Deus fala constantemente conosco, através da sua palavra, através do Espírito, testificar do Espírito. E quando nós simplesmente damos uma desculpa, nós ali declaramos, anunciamos uma desobediência. É muito claro isso. O versículo 6 diz: e estaremos prontos para punir toda desobediência. Quando o seu coração, o seu espírito, a sua mente regenerada, lavada pela presença de Deus, ela identifica algo contrário, ela condena, ela rejeita, amém? Ela rejeita, ela identifica aquilo como algo contrário à palavra de Deus e rejeita. Essa é a atitude daqueles que têm o Espírito Santo. Essa é a atitude daqueles que nasceram de novo. Porque o homem natural tem prazer e inclinações para as coisas da carne. Mas o homem espiritual, lá em Romanos 8 diz isso. Ele é impulsionado para as coisas do Espírito. Amém? Ele é impulsionado, ele não vai ser forçado, ele não vai ser obrigado, mas ele tem uma atração dentro dele para as coisas espirituais. O desejo de aprender mais de Deus, o desejo de buscar a Deus, o desejo de se relacionar com Deus. Isso só é possível na vida daqueles que nasceram de novo. Por quê? Porque tiveram experiência com Deus. E quem tem uma experiência com Deus não é mais enganado. Sabe que Ele é a fonte de amor, Ele é a fonte de paz, Ele é a fonte de justiça, de verdade, de alegria. Quando eu entendo a minha alegria está no Senhor, eu tenho prazer em buscar o Senhor. Mas o que acontece? E a gente nitidamente vê nos dias de hoje pessoas que se dizem de Deus, pessoas que declaram que são de Deus, mas tem sofismas, tem resistências mentais que trazem argumentos que justificam o seu próprio erro. Vocês estão entendendo isso? Amados, isso é muito sério. É muito sério, porque dentro de nós existem essas existências. Não, pastor, eu já sou crente. Eu sei que você é crente. E é por isso mesmo. Porque a palavra diz que aqueles que não conseguem discernir as coisas de Deus, eles estão cegos espirituais. Mas nós que discernimos, nós podemos enxergar. E muitas vezes, quando a gente persevera nesse caminho de busca ao Senhor,
persevera nesse caminho de entrega, nós às vezes nos deparamos com coisas que não era mais para estar, não era mais para estar dentro, não era mais para passar. Mas aí o Senhor diz: persevera, creia, se firme na graça, não se firme na sua performance. A religião, ela diz: você tem que fazer isso, mas a vida do Espírito, ela simplesmente recebe aquilo que Jesus fez por você. Amém? E eu recebo. A vida religiosa diz que você tem que conquistar a sua santidade. A vida espiritual, ela simplesmente anda com Jesus. É simples. A simplicidade da fé quebra os protocolos. Na hora que você anda com Jesus, o que é andar com Jesus? É no meio da situação você está falando com Ele. No meio do furacão você está adorando, agradecendo, declarando a palavra, confessando a sua fé. Amém? E ali, a santidade dele, os atributos dele, são transferidos para o seu espírito, porque a palavra diz que nós somos um só espírito com Deus. Amém? Que coisa tremenda, que privilégio podermos estar constantemente na presença de Deus. Constantemente você tem acesso a alimento, a recursos, a livramento, a auxílio. Amém? Você crê nisso? Isso é sobrenatural, é só pela fé. Porque a natureza humana começa a ver as circunstâncias, e a circunstância grita na sua alma, dizendo: Deus não está aqui. As circunstâncias gritam na nossa alma, dizendo: você não vai conseguir. Mas aí existe uma natureza muito superior, existe uma verdade que está além do que os seus olhos estão vendo. Eu tenho convicção que existe uma realidade acima do que eu estou vendo aqui. Existe, não tem como. É lógico que tem, é lógico que o Senhor está no controle, porque a própria palavra revela situações que o Senhor permitiu homens passar, situações que o Senhor permitiu os homens sentirem, para poder hoje nos ministrar um espírito de vitória. Amém? Um espírito renovado, um espírito que não se abate. É isso que aqueles homens precisaram passar para transferir para nós, pelo Espírito, a realidade. Ou será que foi muito fácil para José ser vendido, ser escravo, ser caluniado, se mantendo íntegro em santidade e ainda ser mal falado, condenado por uma coisa que não fez? Aí a gente vai para Daniel e vê ali um jovem que se manteve íntegro no meio de uma geração corrompida totalmente. Se a gente está numa geração corrompida, imagine ele naquela época. Foi levado para dentro da corte, ali o lugar onde os principados e potestades reinavam, e se manteve íntegro na oração. Amém? Amados, se nós damos desculpa para não orar, nós temos desculpa para tudo, até mesmo para pecar. Tem pessoas que acreditam em Deus, que estão nas igrejas, que se nominalmente são cristãs,
mas elas têm resistências na alma que justificam o seu erro, que justificam, não, eu estou errado, mas é por isso. E ninguém é perfeito, e aí vai. Amados, nós fomos chamados para ser uma geração de adoradores. Os adoradores, eles tiram o seu foco de si mesmos. Essa é a diferença. Eu tiro o foco de mim, eu não estou mais olhando por mim. Por isso que o Senhor disse, eu estava refletindo nisso hoje. Amai o próximo como a si mesmo. A gente ama a nós mesmos, por isso que a gente tem cuidado com o nosso corpo, não é verdade? Você se alimenta. Quem não gosta de comer? Ninguém, todo mundo gosta. A gente, é natural, é necessário se alimentar, e Deus colocou no próprio homem a alegria e a satisfação. Existe uma liberação do seu cérebro de prazer na hora que você se alimenta. Se a gente não gostasse de se alimentar, iria passar 2, 3 dias sem comer, ia se esquecer, ia adoecer por debilidades do corpo, ia enfraquecer e ia morrer mais rápido. Mas aí Ele colocou aquele desejo, mas nos deu a capacidade de governar sobre. Amém? No Espírito nós temos a capacidade de governar sobre qualquer desejo que haja no nosso corpo. Na verdade, o Senhor veio nos entregar a liberdade de escolher. Amém? Diga assim comigo, eu tenho a liberdade de escolher e tomar a decisão certa. Glória a Deus. Porque os escravos, aqueles que estão oprimidos, aqueles que estão na cegueira, eles não têm a escolha. Eles simplesmente não conseguem escolher pelo certo, porque eles já estão submersos no engano. Quem está mergulhado no engano, como é que vai escolher a verdade? Aí o que acontece, trazendo para a realidade sobre a salvação? Existe intervenção de Deus onde a vida reconhece que precisa de ajuda. Por isso que um atributo do cristão primordial é a humildade. Se nós não tivermos a humildade de receber ensinamento, de receber correção, de receber lições de Deus, e olhe, as lições de Deus não vêm quando Deus me der uma visão, quando eu tiver um sonho. Não, Ele pode agir dessa forma, mas Ele vai usar o telefone que está do outro lado. Ele vai usar as pessoas ao seu redor. Ele vai nos ministrar através das vidas que estão ao nosso redor, porque é ali que a humildade se revela. Se você tem uma revelação sobrenatural de Deus, se abre uma visão espiritual, você vai acatar, porque foi Deus falando com você. Mas aí você tem a humildade de reconhecer que Deus está agindo através da vida do seu irmão para lhe trazer um ensinamento, para lhe trazer um entendimento, para lhe trazer uma manifestação da palavra. Isso aí, se não tiver humildade, não recebe. E aqueles que são de Cristo têm a capacidade de ser ministrados por Ele em qualquer situação. Amém?
Deus, mas essa situação é só desânimo, é só derrota, é só tristeza. Ei, com certeza o Senhor tem algo para ministrar. E essa ministração de Deus traz uma experiência que, se você não estivesse passando por isso, não teria. Você está entendendo o que eu estou dizendo? Por isso que Deus, Ele nos conduz. Abra sua Bíblia em Romanos 8. Romanos capítulo 8. Versículo 13 e 14 diz assim: pois se viverdes segundo a carne, morrereis, mas se pelo Espírito mortificardes as obras do corpo, vivereis. Porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Esse versículo é uma bomba, porque muitos dizem que são filhos de Deus, mas não são guiados. E a palavra nos revela que os filhos são guiados pelo Espírito. Como é que o Espírito me guia se eu faço somente o que eu quero? Vocês estão entendendo isso? Vocês estão entendendo como os níveis de resistência na alma impedem o fluir de Deus? Porque se eu faço somente o que eu quero, eu estou impedido de fazer aquilo que Deus me orienta a fazer, aquilo que Ele me guia a fazer. Uma coisa, amados, bem simples. Vou falar algo que é extremamente geral. Quando o Senhor cumpriu sua missão e voltou para a glória da casa do Pai, Ele deixou uma missão muito clara e específica para a igreja. Muito clara. Vão e façam discípulos. Ide e pregai o Evangelho. Foi muito claro. Ide por todo mundo e pregai o Evangelho a toda criatura. Jesus, Ele não estava dizendo nessa passagem: se você quiser, estou entendendo? Se você quiser, negue-se a si mesmo, toma a tua cruz e venha. Ele já estava ressurreto, Ele já estava na posição onde Ele tinha todo o poder e autoridade. Não que em momento nenhum Ele deixou de ter. Estou entendendo isso. Mas após a ressurreição dele, meu irmão, o que sai da boca dele é o rei falando, gente. E nós temos uma dificuldade tremenda de entender isso. Meu Deus, se eu tenho a missão de fazer discípulos para o Senhor, ou seja, o que é fazer discípulos? Primeiro, eu só posso gerar em alguém aquilo que eu sou. Eu vi Jesus, eu fui transformado por Jesus, então eu vou levar outros ao Senhor. É o ministério da reconciliação, aquilo que a gente leu essa semana. O ministério da reconciliação através da sua vida, outras vidas vão ter encontros com Deus, vão se encontrar com Deus, através da sua vida. Amém? Você crê nisso? E uma coisa simples e
diária que passa na vida de todo cristão é a oportunidade de você testemunhar. Porque mesmo se a gente fosse mudo, os mudos têm uma linguagem. E eu sei que tem mudos que pregam. Eu sei, eu já vi, pregando, claro, para outros mudos. Mas é a linguagem que ele tem. Ou seja, o que nos impede não são os recursos, o que nos impede são as resistências dentro de nós. Porque os recursos nós temos. Você tem uma inteligência, você tem uma boca, você tem vida, tem capacidade. A gente viu, não sei se vocês já viram o testemunho daquele jovem que não tem os braços e as pernas. É tremendo, homem de Deus, lindo demais, uma obra tremenda. E a gente tem tudo. Uma pessoa que não tem os braços e a perna não teria a desculpa de dizer: não, Senhor, eu não vou fazer nada, porque eu não tenho os braços, não tenho as pernas, e todo mundo tem aí, e só eu que não tenho. Eu vou murmurar, eu vou sofrer, eu vou viver a vida todinha sofrendo. Ei, não é esse o lugar no Espírito que Deus tem para nós, não. Deus tem um lugar onde a gente não vê limites. Amém? A palavra fala que nós não recebemos espírito de temor, de medo, mas recebemos espírito de ousadia. Diga: eu recebo. Nós precisamos ter ousadia para quebrar esses sofismas. Precisamos ter ousadia para quebrar essas resistências, sabe, que tentam te amarrar, nos amarrar. Existe, agora eu vou entrar em outra vertente. Existe um chamado específico para a sua vida, e existe um chamado específico para a igreja. Vou tentar desvendar isso aqui. Existe um caminho onde você só pode seguir sozinho. É você e Deus. Você não vê ninguém dizendo: chega, eu vou carregar a sua cruz por você. O próprio Jesus disse: toma a tua cruz e siga. Não, eu vou seguir Jesus por você, está certo? Não existe isso. É uma experiência, é uma decisão pessoal, onde sozinho você vai à cruz. Sozinho você segue. Jesus é algo muito específico, muito terno, muito intrínseco, muito da essência. Por isso que a religião não presta para nada, porque ela traz uma roupagem que engana, que mascara a realidade, que deixa os sepulcros caiados, pintados. Mas uma vida que decidiu no seu interior: eu vou seguir a Jesus. Diga isso comigo: eu vou seguir a Jesus. Aleluia. Sabe, é você ter o testemunho do Espírito, mesmo que a sua alma diga: mas eu estou em pecado, mas eu sou falho, mas eu caio nisso. Dentro de você existe um desejo: eu quero acertar. Amém? Aquele que nasceu de novo tem dentro do coração o desejo de acertar, o desejo de agradar a Deus. Mudou a natureza. Eu não quero mais agradar a minha carne, eu quero agradar a meu Deus, porque eu sei que quando eu agrado a Deus, eu tenho muito mais do que eu preciso. A palavra diz que olhos não viram e ouvidos ouviram. Outra passagem diz que nas tribulações, as pequenas e momentâneas tribulações não se comparam com a glória que há de vir. Sabe? Então eu tenho no meu interior o desejo de agradar a Deus, e a palavra diz: sem fé é impossível agradar a Deus. Ou seja, a forma que eu agrado a Deus
É pela fé. E como está a nossa fé? A gente vê uma situação e concorda, ou a gente vê uma situação e declara a palavra? Aí revela a sua fé. A sua fé é revelada pela linguagem que flui de você. Se quiser anotar isso, anote. A nossa fé, ela é revelada pela nossa linguagem. Porque o que a gente fala procede do coração. A boca fala do que está cheio do coração. Então, se no meu. Aí vem o poder de Deus para mudar a nossa linguagem. Aí está o poder da oração. Orar no Espírito. No dia de Pentecostes, no cumprimento da promessa da vinda do Espírito Santo, Deus liberou o domínio dele sobre a linguagem do homem. Amém? Quando aqueles homens ali, o cenáculo se encheu, vieram línguas como de fogo. Em Tiago fala que a língua é um pequeno membro do corpo, mas é inflamado pelo inferno, é sonhento, procede de um pequeno membro, maldades gigantescas. Da consequência de palavras existem resultados incalculáveis, desastrosos. Vocês sabem disso. Aí no derramar do Espírito no dia de Pentecostes, as línguas do fogo do Espírito dominaram aqueles homens, se manifestaram o governo de Deus através da linguagem espiritual. Estão entendendo isso? A importância da gente orar no Espírito, a importância de ter uma prática espiritual onde em todo tempo eu estou vinculado a Deus. Mesmo que eu não estou sentindo, mesmo que eu não esteja abatido, mesmo seja o que for, você tem a capacidade e a liberdade de escolher orar. Amém? Eu falei aqui que quando a gente dá desculpas para não orar, a gente é um prato cheio, né? A gente é um alvo fácil, porque tudo que o inimigo quer destruir em nós é a nossa vida de oração. Porque se ele destrói a nossa vida de oração, ele destrói a nossa vida espiritual. E se ele destrói a nossa vida espiritual, ele destrói a nossa fé. E se eu não tenho uma vida de oração, a minha fé não é edificada. Aí está a ligação de Judas 20, edificando-vos na vossa fé. São Cristo orando no Espírito. Quando eu oro, eu edifico a minha fé. Quando eu edifico a minha fé, os enganos que esse mundo tem para mim não alcançam mais a minha alma. Ou seja, a oração no Espírito desfaz os argumentos da nossa alma. Desfaz as desculpas em não obedecer. Desfaz as desculpas em ficar num lugar de facilidades. Se Jesus decidisse ficar na facilidade, ele não tinha vindo para a terra. Ele ficava lá e por toda a glória, por toda a eternidade, estava de boa. Porque ele sempre foi e sempre será Deus. Mas aí ele decidiu romper com a comodidade. Meu Deus, a gente não sabe o que é sair da glória para entrar no lugar de dor e sofrimento. Quem é que sabe aqui? A gente sabe no máximo o que é sair de casa, sair da cama, sair da televisão, e muitos nem estão conseguindo. Sair do pecado, sair da internet, sair
porque nós somos espirituais e entendemos que temos uma interação com esse meio. Ninguém é robô, nem é alienígena. Temos uma interação com esse meio, com essa sociedade, com essa geração, mas eu não permito me corromper. Nós temos dentro de nós, através da oração, são levantadas barreiras. Olha, aqui é o limite. E esses limites não são estabelecidos pela religião. Esses limites são estabelecidos por uma consciência, uma mentalidade que diz: eu sei o que faz bem para mim, eu sei o que agrada a Ele, e eu sei o que desagrada a Ele. A gente tem esse discernimento porque é o próprio Espírito Santo que mostra. A gente, quando faz algo de errado, e faz mesmo, fala mesmo, e pensa mesmo, a gente recebe aquele entendimento: eu sei que isso não é legal. Espero que isso aconteça nas nossas vidas. Eu sei que isso não agrada a Deus, eu vou me posicionar, porque eu tenho a liberdade de escolha, que foi uma recompensa de Deus, foi algo que Jesus conquistou para mim, o poder de decidir, dizer não àquilo que vai me derrubar. Amém? Amados, quantos estão precisando ser alertados com essa palavra? Quantos estão precisando ser despertos para esse entendimento que precisa vencer a sua própria alma mesmo? Mas eu digo e declaro sobre a sua vida: tudo isso vai começar conosco. Tudo isso começa em nós. Ah, como eu queria que fulano mudasse, ele tem que mudar isso. Não, eu tenho que começar a ver pela fé. E eu vejo aquela pessoa regenerada. Por quê? Como é que minha fé se manifesta? Através da linguagem. Eu creio. Fulaninho é uma bênção. Fulaninho é um servo de Deus. Amém? Mesmo que os olhos naturais indiquem completamente o contrário, mas aí você declara: minha família toda serve ao Senhor. Amém. Você entrou no lugar onde a sua fé está em ação. Amados, não é você que vai trabalhar, é a sua fé. Você recebe essa palavra? Não é a sua performance, não é o quanto que você vai orar, não é o quanto que você vai jejuar para alguma coisa acontecer, não. É o quanto a sua fé trabalhou dentro de você. Porque quando você começa a crer, Deus já agiu. A fé, eu até escrevi isso, porque eu estava refletindo: meu Deus, a fé não é você saber que você expulsa demônios. A fé é você saber que onde você chega, os demônios fogem. Vocês entenderam isso? Como é um nível muito mais elevado. Ah, eu sei que eu tenho autoridade para expulsar demônios. E olha que nem todos os crentes estão com essa realidade, não. Chama pastor, sai correndo, dá tapa. Mas a palavra diz que nós temos autoridade. Mas quando você anda em fé, você tem a convicção que onde a planta dos seus pés pisa, ali se torna terra santa. Amém? É como a pessoa pensar: não, eu tenho que ir para a igreja para orar. Não, eu vou para a igreja porque eu tenho que orar, estou precisando muito orar. Aí não vê, não entende que a palavra diz que nós somos a casa de oração. Nós é que somos o lugar onde Deus quer que aconteça a oração dentro. É lá no teu quarto, Mateus 6,6. É no nosso lugar secreto. Aí o que acontece? Quando a gente tem uma jornada de caminhada com Deus pessoal, aí a gente se une para ter uma jornada de caminhada com Deus coletiva. Amém? Por isso que muitos não estão conseguindo perseverar na comunhão.
Por quê? Porque não conseguem perseverar na vida pessoal com Deus. Isso é muito claro, amados. Isso é muito claro. Mas eu declaro sobre a igreja do Senhor que Deus está levantando uma geração que anda na presença dEle, que ama a presença dEle, que tem prazer em buscar. Aí eu não vou para a igreja, entenda o termo, eu não vou para a igreja para orar, eu vou para a igreja para servir, eu vou para a igreja para ter comunhão, para não só para receber, mas para dar, para ofertar, para ter propósitos mais altos do que eu sozinho conseguiria. Nós estamos indo ali no Pocinho de Jacó, semeando na vida daqueles homens, e eu tenho convicção que sozinho eu não ia conseguir. O que Deus está fazendo ali foi porque a gente se uniu, foi porque a gente decidiu fazer juntos. Sei que muitos queriam estar também, e as mulheres também, em nome de Jesus, vão entrar num nível de comunhão que vai frutificar. Mas a gente precisa ter esse entendimento de que eu sozinho, eu só faço a minha parte, mas quando nós estamos juntos, nós poderemos potencializar infinitamente mais aquilo que um sozinho consegue. Vocês creem nisso? Por isso a importância de congregarmos, a importância de ter comunhão, a importância de orar uns pelos outros. Eu deixo aqui já gravado esse pedido. Eu preciso da oração de vocês. Preciso. Do jeito que eu oro por todos vocês, também sou eu que preciso. Então, amados, quando nós decidimos entrar no lugar da oração, nós vencemos todas as resistências que tentam nos paralisar, sejam elas no nível pessoal, sejam elas no nível coletivo. Existem resistências a tudo que se diz de Deus. A gente leu aqui. As armas são poderosas em Deus para destruir fortalezas, para destruir resistências que se levantam contra o conhecimento de Deus. Nós temos essas armas. A oração é uma arma, a palavra é uma arma. Se eu quero usar as minhas armas naturais, não, minha força, é a minha determinação, é a minha capacitação, é a minha sabedoria, não é nada disso, é a sua dependência de Deus. Quando eu dependo, a glória vai para Ele. Quando eu dependo, aquilo que eu faço, não sou eu, é Cristo. E eu declaro sobre a sua vida, Cristo fazendo e operando na sua vida, alcançando outros, alcançando aqueles que estão necessitados. Você recebe essa palavra? Vamos orar. Aleluia. Vamos orar, amados, com esse entendimento de que sofismas foram derrubados nessa noite. Você não veio aqui por acaso, nós não nos reunimos em vão. Sempre que nos reunimos, o Senhor tem um alimento que nos fortalece para obedecê-lo e adorá-lo mais. Porque adorar não é música, adorar são atitudes que glorificam a Deus. E muitas vezes a gente tem dificuldade, sabe? Feche seus olhos. Sabe aquela pessoa que você sabe que ela está precisando de uma palavra? Todos nós conhecemos. Todos nós conhecemos alguém que está enfermo, que está precisando de uma visita. Alguém que está com fome, que está precisando de alimento. Alguém que está desesperado, que está precisando de uma palavra de esperança. Meu Deus.
toda a resistência da alma, que tenta nos aprisionar a uma comodidade, a uma debilidade, a um lugar de infertilidade. Em nome de Jesus, nós cremos, Senhor, que é a Tua presença que muda tudo isso, é a Tua presença que muda o nosso interior, é a Tua presença que transforma o nosso ser. E se precisar jejuar, jejue, porque precisa mesmo. E se precisar se consagrar na palavra, se consagre, porque precisamos mesmo. Se precisar ter um relógio de cronômetro, cronometrando o seu tempo de oração, você vai ver como você ora pouco. Eu comprei um relógio de cronômetro e eu vi, meu Deus, como eu oro pouco. Eu não oro quase nada, preciso orar mais, e orar mais, e ter disciplina, e ter entrega, e abrir mão de coisas supérfluas, coisas momentâneas, coisas que não edificam, para me entregar mais, para receber mais de Deus. Aqueles que têm o chamado de entregar mais de Deus, precisam receber, e nós temos esse chamado. Você tem o chamado de fluir de Deus. A palavra diz que do seu interior fluirão rios de águas vivas. Oh, que esses rios venham a fluir, mas que venham primeiro a alagar nosso ser, a inundar nosso interior, a lavar e purificar nossas vidas, a ponto de não sermos mais nós mesmos, mas Cristo em nós. Oh, Cristo em nós, a esperança da glória. O mundo, toda a criação geme e clama pela revelação, pela manifestação dos filhos. Você é filho quando você é guiado pelo Espírito, quando você é guiado pela voz da sua fé, quando pela fé você toma atitudes ousadas. Eu vou fazer porque eu sei que o Senhor está no controle, eu vou fazer porque eu sei que o Senhor está dominando a minha vida, governando e me guiando. No nome de Jesus, todo empecilho, toda resistência, a obediência a Deus, nós tomamos cativo todo pensamento a Cristo. Todos os dias da nossa vida precisamos tomar cativo nossos pensamentos à obediência de Cristo, e no nome de Jesus reprovamos toda desobediência, reprovamos tudo aquilo que é contrário, reprovamos no nome de Jesus tudo aquilo que tenta paralisar, que tenta deixar infrutíferas as nossas vidas espirituais. No nome de Jesus, aqueles que estão em Cristo darão muitos frutos, e o Senhor, Pai, é glorificado através dos frutos dos teus filhos, porque o Senhor é bom, e o Senhor é que opera tudo em todos. É Ele que opera tanto o querer como o efetuar. O sim e o amém é do Senhor sobre a sua vida, e no nome de Jesus, todo impedimento, toda resistência da alma, todo decreto de morte é anulado pelo poder da vida que flui do trono de Deus, e essas águas estão fluindo sobre nós. Essas águas são as águas do Espírito. Deixe fluir as águas do Espírito, orando em línguas, orando no Espírito, orando a sua fé, falando com
auxílio, pelo consolo, pelos confrontos, pelo direcionamento. Nos ensina a sermos guiados pela tua voz. Dá-nos discernimento para ouvir a tua voz, voz da verdade, a voz da paz, a voz da justiça, a voz do amor. Existe um caminho que nos conduz à vida. Esse caminho é a cruz, esse caminho é Jesus, 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 Jesus. É na cruz que nós nos revestimos do incorruptível, porque é na cruz que é anulado o corruptível, para que seja estabelecido o que é eterno. Ressurretos, aleluia, vida de Deus fluindo na sua vida, no seu interior. Obrigado por isso, Jesus. Aleluia. Nesse momento você tem a liberdade de poder semear e ofertar, fazer seu dízimo, trazer sua oferta, trazer a sua entrega voluntária para a obra do Senhor, com o entendimento de que tudo que você faz é espiritual e tudo que você faz tem um respaldo espiritual. Nós não estamos na dependência de nada físico, de nada natural, mas a nossa vida está nas mãos do Senhor. Nossa vida como igreja, nossa vida como indivíduo, nossa vida espiritual está completamente nas tuas mãos. E nós temos a responsabilidade de edificar a nossa fé para poder seguir, para poder prosseguir e perseverar no meio das lutas e das adversidades. Te agradecemos pela tua graça, te agradecemos pela revelação do teu Espírito, te agradecemos, Senhor, por essa paz que ministra no nosso interior e que o Senhor cuida de nós. Aleluia. Deus cuida de você e pode ter a convicção e a certeza de que nada saiu do controle de Deus. Nada sai do governo dele. Persevere no caminho da oração. Esse é o lugar de entrega. O altar da adoração nos faz habitar nas promessas de Deus. Amém. Amém? Dê um abraço no seu irmão. Desejo uma semana abençoada, que já foi liberada no Espírito para ele.